Ajeitando aqui o microfone. Acho que agora tá excelente, numa altura boa. Espero que o áudio esteja bom também. Ajeitando o cabelinho, né? Que nem o Marcelinho, nos vídeos antigos aí, mas enfim. Tá? Hoje a nossa aula de raciocínio lógico, né, vai falar sobre os conectivos. Tá? E são dois os conectivos, o conectivo e o conectivo OU. Tá? E para que servem esses conectivos? Nós vimos na aula passada o que é uma proposição, né? Então, uma proposição é uma sentença declaratória que pode ser julgada em verdadeiro ou falso, né? Que tem um sujeito e um predicado bem definidos, é o que a gente chama de sentença fechada. E essas características são atribuídas a uma sentença, a uma frase, né? A uma declaração, tá? Entretanto, às vezes, o raciocínio ele demanda uma sequência de declarações. É o que a gente chama de composição. Então, eu vou ter a composição como sendo a união, né? Aqui o termo união é bem trivial mesmo, tá? É bem intuitivo, não é um termo matemático, tá? Então, eu vou ter a união de várias proposições. Mas para fazer essa união, para fazer essa conexão entre essas proposições, a gente usa os conectivos. Por exemplo, Pelé é um jogador de futebol e a baleia é um peixe. Então, eu fiz duas afirmações. Pelé é um jogador de futebol e a baleia é um peixe. Tá? Outro exemplo, né? Amanhã vai chover ou vai fazer sol. Tudo bem? Então, esse ou também está unindo duas sentenças declaratórias. Né? Eu declarei que amanhã vai chover. E na outra parte, eu declarei que amanhã vai fazer sol. Então, a gente usa esses conectivos, né, como se fossem conjunções, tá? Para juntar essas proposições. Tudo bem? Então, a ideia da composição é essa: você ter várias proposições juntas. Tudo bem? Quem vai fazer esse papel? Os conectivos. Tá? Existem outros operadores lógicos, certo? O conectivo é um operador, né, porque ele transforma duas proposições em uma terceira. Tá? Então, existem outros operadores lógicos que a gente vai entrar aqui também, que é o se, então, né, o se, somente se, tá? Mas isso vai ser para a próxima aula. Então, o que é fazer uma operação? A gente discutiu isso no grupo passado, né, de aulas de matemática. Fazer uma operação é você ter um novo resultado a partir de dois conhecidos. Vou botar entre aspas esses conhecidos. Tá? Então, operar é isso. É você produzir um novo resultado, o que é diferente de comparar. A gente vai entrar no âmbito das relações, e as relações elas não estão operando, elas estão comparando. Tá? Mas aí são assuntos mais adiante que a gente vai chegar, ok? Então, esses conectivos eles têm um valor de operar entre proposições. Tá? Então, vamos ver como é que fica isso em símbolos. Tá? Então, eu vou começar com o primeiro conectivo, que é o conectivo E. O símbolo do conectivo E é esse chapeuzinho aqui. Ó. Tá? Então, quando eu escrever P, chapeuzinho Q, eu estou dizendo que a proposição P e a proposição Q. Tá? E isso também tem uma regra lógica a ser seguida. Tá? Então, eu vou ter que fazer a tabela verdade dessa composição. Tá? E aqui a gente vai entrar num resultado muito interessante. Ok? Então, vamos lá. Quantas proposições simples nós temos aí? Duas, né? Que é a P e é a Q. E a partir dessas duas, eu gero uma terceira proposição, só que ela é uma proposição composta, que a gente chama de composição. P e Q. Tá? Como eu estou fazendo isso de forma genérica, eu não dei a
a situação na prática, né? Eu não falei qual é a proposição P especificamente, né? Ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Então, vamos ao azul aqui, ó. Ela pode ser verdadeira e o vermelho aqui para falsa. Tá? Ao mesmo tempo, quando a proposição P é verdadeira, a Q pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Tá? Então, para eu não me perder, eu vou dizer assim, ó. VV. E eu sei que para cada valor de P, eu tenho 2 valores de Q. VVFF. E aqui eu vou fazer alternado. VF. VF. Por que isso? Opa, faltou só mudar a cor, né? Por que isso? Porque eu não estou dando os valores específicos das proposições, né? Eu não estou fazendo as declarações propriamente ditas. Eu estou analisando. Olha, o P pode ser verdadeiro. E o Q também pode ser verdadeiro. Mas o P pode ser verdadeiro e o Q falso. Eu estou analisando as possibilidades de valores lógicos para cada proposição. Tá? Então, veja que eu tenho 4 linhas aqui, né? Tenho 4 linhas na minha tabela. 4 linhas. Se eu tivesse 3 proposições simples, por exemplo, P e Q e R, aí eu teria um número de linhas correspondente a essas combinações. Ó, o P pode ser verdadeiro com o Q verdadeiro e o R verdadeiro. Mas o P pode ser verdadeiro com o Q verdadeiro e o R falso. Tá? Então, nessa combinação de verdadeiros e falsos, para cada situação que eu vou analisar, o número de linhas é sempre 2 elevado ao número de proposições simples. Então, no outro caso, eu teria 8 linhas. Tá? Se você quiser testar isso na prática, olha só, se eu tivesse o R aqui, ó, se eu tivesse o R, então eu teria essa linha VV, aí eu poderia ter V ou F para R. Aí eu poderia ter essa linha VF, V ou F para R. Eu poderia ter essa linha FV, V ou F para R. E FF, V ou F para R. Então, veja que eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então, para as 4 linhas de P e Q, eu tenho mais 2 possibilidades para R. Né? E para as 8 linhas de P, Q e R, eu teria 2 possibilidades para S. Então, eu tornaria isso 16. Então, sempre é um fator de 2 para cada proposição simples. Como eu tenho 2 proposições simples aqui só, tá? O verde é só um comentário a respeito da tabela verdade, ele não vai entrar, tá? Então, eu vou ter aí a situação de 2 elevado ao número de proposições simples. Então, vamos escrever isso aqui. Número de linhas é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Tá? 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Como nesse caso eu só tenho 2 proposições simples, eu vou ter 2 elevado a 2. 4 linhas. Tá? Beleza, então vamos analisar o valor do E. Tá? O valor do E. E para fixar a ideia da sentença lógica E, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você foi a uma lanchonete e você pediu um cachorro-quente e um refrigerante. Um cachorro-quente e um refrigerante. Aí o garçom, enfim, o sujeito que estava te atendendo lá, te ofereceu, né, te entregou apenas o cachorro-quente. Aí você, não, mas eu pedi um cachorro-quente e um refri. Aí, desculpe, senhor. Aí ele recolhe o seu cachorro-quente e entrega só o refrigerante. Não,
eu pedi um cachorro-quente e um refri. Tem que vir os dois. Então, essa ideia do e é a mesma. Então, quando eu falar a proposição P e que, ela só é verdadeira quando os dois forem verdadeiros. Quando os dois forem verdadeiros. Tá? Então, vamos analisar isso aqui, né? Então, ó, P verdadeiro e Q verdadeiro. Então, a composição E é verdadeira. P verdadeiro e Q é falso. É como se você tivesse recebido só o cachorro-quente, não tivesse recebido o refrigerante. O refrigerante deu falso. Foi negado. Tá? Então, isso aqui vai ser falso. Você, na linha de baixo agora, só recebeu o refrigerante. Ó. Só o Q é verdadeiro. Então, isso aqui é falso. Essa terceira linha aqui é falso. E se você não receber nenhum? É mais falso ainda, né? Se existe isso, né? Não nessa lógica, mas se você quiser dizer que comprovadamente é falso, tá? Essa é a ideia. Então, você não recebeu nenhum, também é falso. Então, o valor lógico do E só é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. Então, no meu primeiro exemplo, Pelé é um jogador de futebol e a baleia é um peixe. Toda essa composição é falsa, porque a baleia não é um peixe. Tá? E se você for rigoroso, Pelé não é um jogador de futebol. Ele foi, né? Então, nessa ideia aí, bem rigorosa, é falso, né? Mas vamos considerar que quem é rei nunca perde a majestade? Vamos considerar só a sentença falsa, a da baleia. A baleia não é um peixe, ela é um mamífero. Tá? Então, toda essa composição, P e Q, que eu falei, Pelé é um jogador de futebol e a baleia é um peixe, toda ela é falsa. Então, ela não serve para a minha argumentação, seja numa redação, tá? Seja no raciocínio matemático, toda ela é falsa. Tudo bem? Então, se eu quiser falar P e Q nessa situação, é falso. Ela vai entrar com valor lógico falso. Tá? O que muita gente usa, né? Parte de duas frases que parecem verdadeiras, junta elas com o E, né? Mas acaba se vendo depois que essas sentenças, essa composição toda é falsa. Tá? Então, esse é o valor lógico do E. Bem? Nós vamos ver agora o valor lógico do OU. Então, conectivo OU. Ele tem um símbolo do Vzinho, tá? Então, o E é o chapeuzinho, o OU, ele é um Vzinho, tá? Aqui vale duas observações. A primeira, em geral, nossa, essa foi brava. Em geral, queria juntar as palavras, né? Em geral, a gente fala do OU, vamos colocar aqui o OU que faz a união, tá? Ele vai trazer essa ideia de união, tá? Ele é um OU que serve tanto para vou escrever aqui, ó. Ele serve tanto para o um, para o outro ou para os dois, tá? É o que a gente chama de OU inclusivo. Inclusivo. Então, vale para um, para outro ou para os dois. Tá? Em geral, é essa a ideia do OU. A não ser que seja explícito, né, no problema, que você não esteja falando desse ou que a situação, né, ela se elimine. Tá? Uma coisa elimine a outra. E a gente vai ver uma sentença que a gente vai chamar de tautologia, em que vai ser uma afirmação verdadeira, né? Essa é a definição de tautologia, em que a gente vai usar o ou. Por exemplo, eu falo assim, poxa, ou o time A vai ser campeão ou não. Então, assim, como não existe a possibilidade dele ser campeão e não ser, a gente está falando do ou exclusivo, que é a outra observação que eu ia falar. Então, eu tenho o ou exclusivo, que ele serve um caso ou outro caso exclusivamente.
Não tem como eu fazer os dois casos simultaneamente, né? Então, como em geral a gente está nesse primeiro aqui, ó, inclusivo, eu vou utilizar o exemplo da lanchonete de novo. Vamos supor que você foi à lanchonete e pediu um cachorro quente ou um refri. Um cachorro quente ou um refri. Do ponto de vista matemático, se você pede um cachorro quente ou um refri e o rapaz te entrega apenas um deles, beleza. O ou foi contemplado. Ah, eu pedi um cachorro quente ou um refri. Ele me deu só um cachorro quente. Ah, mas foi isso que eu pedi mesmo. Tá valendo. Ah, não, mas aí ele só me deu um refrigerante. Ou seja, ele só me deu o outro. Também tá valendo. Eu pedi um cachorro quente ou um refri e ele me deu só um refri. Show. Tá dentro, tá contemplado aí. Tá? Eu pedi um cachorro quente ou um refri e ele me deu os dois. Opa, show de bola também. Tá valendo. Vale a pena. Tá? Então, essa é a ideia do ou inclusivo. Um ou outro ou os dois. Tá? No caso do ou exclusivo, né, eu não posso garantir que exista a possibilidade das duas informações serem satisfeitas. Por exemplo, vamos supor que você esteja num ambiente de trabalho aí, ou numa escola, né? E eu te peço, vai na outra turma e traga uma pessoa, um menino ou uma menina. Né? Então, quando você trouxer apenas uma pessoa, tá? Ou ela vai ser menina, ou ela vai ser menino. Então, é o que eu chamo de... O que nós chamamos, né? Nós, da parte dialógica, aí chamamos de ou exclusivo. Não tem como eu trazer uma pessoa só que seja menino e menina. Tá? Então, vai ser exclusivamente. Tá? Então, qual que é a tabela verdade do ou? Vamos colocar aqui, ó. Tabela... só voltando aqui. Quando for ou exclusivo, ele vem com uma barrinha aqui embaixo. Tá? Quando for ou exclusivo, ele vem com uma barrinha embaixo. Nós não vamos trabalhar muito com essa ideia de ou exclusivo, porque a maioria dos casos que nós vamos trabalhar, há a possibilidade de acontecer os dois. Tá? Então, vamos lá. Tabela verdade, para a gente terminar a nossa aula de hoje. Eu quero fazer P ou Q. Então, lembrando, aqui eu vou ter 4 linhas, né? Porque é 2 elevado a 2, nesse caso, ó, 2, 1, 2. Tá? Então, esse 2 vem porque são duas proposições simples. Então, vamos lá. P, Q, P ou Q. Então, eu posso ter V, V, F, F, né? Para quem já está mais habituado aí. Ou então, eu posso ter V, F, V, F. Aí eu coloco aqui. Tá? Beleza. Então, qual que é a ideia do ou? Né? Ele vai ser verdade quando pelo menos uma das coisas forem satisfeitas, forem verdade. Tá? Então, serve para um, para outro ou para os dois. Então, quando pelo menos um for verdade, o ou é verdade. Então, a primeira linha, já está no preto aqui, né? A primeira linha, ó, V com V, o ou é verdade. V com F é verdade. Tá? F com V, aí o F com V vai dar verdade também, porque quando pelo menos um for verdade, tá? E o F com F vai dar F. Tá bom? Então, só para relembrar aqui, essa aqui é o ou, e eu vou colocar aqui, ó, P e Q. Esse aqui é o E. Então, ó, V, F, F e F. Então, quando o E é verdadeiro? Quando as duas forem verdadeiras. Quando que o ou é falso? Quando as duas forem falsas. Tá? Então, a regra é o seguinte, para o E ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. Para o ou ser verdadeiro, basta que alguma seja verdadeira. Porque é a ideia do ou inclusivo.
Tudo bem? Então, nós vamos terminar nossa aula aqui, hoje. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver alguns outros operadores, né? Que vão gerar novas composições, tá? E ver também a modificação desses operadores. Tá? O que acontece quando eu aplico o modificador? Né? Quando eu quero falar a negação do ou, por exemplo, ou a negação do e, ou a negação dos outros dois operadores que nós vamos ver na próxima aula. Tudo bem? Então é isso aí, bons estudos, até a próxima.